E 42 minutos, está aqui ao nosso lado mais uma vez para a gente falar sobre saúde aqui na Play Total FM. Dr. Igor Precinotti, bom dia, meu caro, boa semana. Vamos começar falando sobre saúde. O tema hoje bastante interessante, eu diria. Bom dia, Serginho. Bom dia, ouvintes. Realmente uma excelente semana a todos e Vamos falar sobre consumo de álcool hoje? vamos lá. E aí eu já começo com a seguinte pergunta, né? Existe consumo moderado? As pessoas normalmente sentam na frente do médico, o médico vai falar sobre bebida, né? E aí, como é que você bebe e tal? Ah, eu sou moderado, eu tomo um pouquinho ali. E aí, como é que funciona isso? Então, isso aí é bem complexo, né? Essa resposta. Beba com moderação. Beba Né? com moderação, exatamente. O que é ser moderado, né? Então, essa nossa dúvida, até a OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, já respondeu. Já existe até publicações sobre isso. O que é considerado um consumo moderado? Então, os estudos, né, os estudiosos da área falam que são aproximadamente 10 ml de álcool. Né? Então, mas quando você está na cerveja, a cerveja tem 6% de álcool, Sim. o vinho tem 20% de álcool. Então, é 6% de álcool. Daria mais ou menos uma latinha de cerveja. Né? Então, o que é o consumo moderado de álcool? Né? Beba com moderação. Não passe de uma latinha. Tá? Agora, isso é o consumo moderado. Aí, assim, e na semana, a OMS fala que idealmente você não pode tomar álcool todos os dias. Então, se você quer ter um consumo moderado diário, né? Você teria que pular de 2 a 3 dias a semana. 2 a 3 dias sem cerveja, sem a sua latinha. Então vamos lá. Numa semana de 7 dias, você teria que tomar aí uma latinha em 4 dias da semana. 4 latinhas por semana. Então essa seria o consumo moderado de álcool. E não vale acumular o conteúdo de 2 semanas em um dia. Isso não pode. Eu vou economizar os dias. Eu vou ficar 7 dias, vou ficar 2 semanas sem beber nada para tomar todas no mesmo dia. Aí qual que é o problema disso? Aí você vai ter os efeitos tóxicos do álcool em grande quantidade. Então, consumo moderado, uma latinha de cerveja por dia, ou então uma taça pequena de vinho por dia, pulando aí 2 a 3 dias a semana sem beber. Isso é que a OMS chama de consumo moderado de álcool. O que eu acho engraçado é que a gente está conversando, estamos indo aqui, né? E a bebida costuma fazer isso também com as pessoas, né? Normalmente as pessoas bebem e acabam ficando felizes. E a gente não tomou nada aqui. Então, semana passada a gente falou de maconha, eles estão achando que a gente fumou antes de vir aqui. Mas não. Vamos lá, vamos continuar falando aqui. Quais seriam os principais riscos associados ao consumo excessivo de álcool? Não, na minha opinião, o principal risco ele decorre do fato do álcool ser livremente vendido, né? Porque o álcool ele tem efeitos que são danosos, né? Acho que muitas pessoas aí têm na família ou conhecem na família alguém que tem problemas relacionados ao álcool. E o álcool é um problema familiar. Né? Um filho alcoólatra dá problema para a mãe, para os irmãos. Então, o álcool ele tem seus efeitos. E quais são os efeitos danosos do álcool? Né? A longo prazo, ele pode evoluir para cirrose, a pessoa pode evoluir para alguns cânceres, eles têm o álcool como seus gatilhos, né? Aumenta a possibilidade de alguns cânceres. Você tem o consumo do álcool sendo influenciando as emoções, aumentando o risco de, ou então sintomas de depressão ou de ansiedade. Nós temos o álcool sendo um problema na formação do cérebro de crianças e adolescentes. Então, a gente tem diversos problemas decorrentes do álcool. Então, apesar de existir a possibilidade de um consumo moderado, que seja um consumo não maléfico, entre aspas, os malefícios do álcool não necessariamente suplantam o benefício do álcool, entre aspas, ele não suplanta os malefícios. Então a gente tem que sempre tomar cuidado com isso. Então, ao contrário do senso, você falou em benefícios, né? Existem benefícios? Então, existem alguns estudos, né, principalmente da área de cardiologia, que fala que o consumo moderado de álcool, ele pode ter um efeito benéfico no coração, né?
Então, uma pessoa que bebe moderadamente, ele teria algum benefício cardiovascular. Isso alguns estudos É realmente tal história da falam. tacinha de vinho. Exatamente, a tacinha de vinho. Porém, os malefícios, hoje em dia, se você for pegar todos os riscos e os perigos do álcool, colocando na balança dos dois, o malefício não suplementa o benefício. Então, ou seja, ser abstêmio é melhor, né? Comparando benefícios dos malefícios. Mas eu não posso negar que sim, existem alguns estudos que falam que o consumo moderado pode ser benéfico ao coração. E essa história do álcool, ele afeta o sistema imunológico do ser humano? Ah, com certeza. Pessoas que tomam muito álcool, né, que são os bebedores crônicos, aquele que ultrapassa o consumo moderado, ele tem sim uma debilidade imunológica e ele pode ter efeitos danosos do álcool, né? Do tipo assim, danosos a essa imunidade. Tipo assim, você tem perda de algumas vitaminas, você tem alterações, você tem uma facilidade para adquirir algumas gripes, alguns resfriados, algumas doenças. Todo mundo que já manguaçou no fim de semana sabe que na semana seguinte vai ter uma gripe. Então, o álcool é um depressor também do sistema imune. Vamos falar a respeito da dependência agora. Como é que a pessoa pode detectar que ela tem uma pessoa próxima a ela e falar assim, poxa, essa pessoa está dando sinais de dependência? É aquilo, né? Eu bebo todo dia para a hora que eu quiser, né? Só não para. Então, assim, quando que você percebe que a pessoa está tendo dependência? Primeiro delas, o álcool te está causando problema e mesmo assim você não para, né? É aquela pessoa que já ou bateu o carro por conta que estava alcoolizado, ou brigou com alguém, ou teve algum problema pessoal por conta do álcool, e na semana seguinte continua a beber. Tipo assim, uma situação traumática não deveria fazer com que você interrompesse o consumo daquilo que causou o trauma. Só que você está continuando tomando. Então esse é um dos problemas. Então, quando o álcool começa a te dar problemas, quando o álcool te dá problemas e você continua tomando, quando você está preferindo tomar o álcool a fazer outras atividades, por exemplo, assim, eu vou numa festa tal, vai estar todo mundo, vai ter cerveja? Porque se não tiver eu nem vou. E isso é um sinal de que você condicionou a sua felicidade ou o seu prazer ao álcool. Então são alguns sinais de que aquilo já não está sendo tão adequado ao seu bem-estar. E aí vem aquela tradicional também, né, doutora? A pessoa chega na sua frente e fala assim, olha, foi prescrito esses medicamentos e tudo mais, eu posso continuar tomando uma bebida alcoólica junto aqui ou não? Muito brasileiro, né? Bem típico, né? Bem brasileiro. Na hora que eu termino de fazer a receita, a primeira pergunta posso tomar cerveja? Posso beber? É até ruim você trabalhar Corta o efeito da bebida. Corta o efeito da bebida? Corta o efeito da bebida. Então vamos lá. O álcool ele pode ter dois efeitos no metabolismo dos medicamentos. Porque o álcool ele é metabolizado no fígado e diversos medicamentos também passam pelo fígado, ou para começar a ser ativado, ele, tipo assim, se eu tomo um remédio, ele só passa a ser ativo depois que passa no fígado, ou ele é descartado do corpo a partir da passagem pelo fígado. E o álcool, ao ocupar ali o maquinário do fígado, ele pode influenciar ou potencializando o efeito do remédio ou inibindo o efeito do remédio. Então, por exemplo, um remédio para dormir, ele pode ser potencializado com o efeito do álcool. Por isso que você não pode tomar o Rivotril com cerveja, né? Tipo, senão você pode não acordar. Não vai cortar o efeito, vai potencializar. Nesse caso, ele vai potencializar. Exatamente. E vai ter outros medicamentos que ele pode simplesmente cortar o efeito. Então, o ideal... Eu tenho esse problema toda sexta-feira, porque na sexta-feira é a pergunta padrão dos meus pacientes. Né? Então, sempre que você está programando, vai ter uma festa, vai ter algum evento, você perguntar para o médico sobre o álcool, porque é uma obrigação nossa, se não souber pesquisar ali, né, porque também a gente não vai decorar todos qual é a ação do álcool sobre aquele medicamento. Como você disse, né? Tem fórmula que vai potencializar, tem fórmula que pode cortar o efeito. Eu falei, se você tomar Rivotril com cerveja, você pode não acordar, então assim, tem que tomar cuidado com isso. Cuidado. E aí vem a pergunta também com relação à gravidez, com relação ao feto, como é que o álcool influencia nesse período tão importante aí? Então, no caso da gravidez, aí não existe dose moderada, não existe dose recomendada, não existe dose segura
para consumo de álcool na E gestação. às vezes tem algumas gestantes que tomam aquela cerveja zero e não é zero, na verdade, ainda possui alguma coisa de álcool ali, que é complicado. Se não for realmente zero, não é Não é aconselhável. aconselhável, né? Antigamente a gente não sabia disso, né? Tomava cerveja preta para dar leite, Mouse tinha beer. tudo mouse. Verdade. Então, assim, hoje em dia a gente já se mostrou que o álcool, ele influencia no desenvolvimento do sistema neurológico da criança. Existe inclusive que é uma síndrome que chama síndrome alcoólica fetal, que a criança vai ter problema de coordenação motora, problema de cognitivo mesmo, de inteligência, problemas no comportamento, tipo, você não vai conseguir ter aquela inteligência emocional para conseguir se relacionar com outras crianças. Então, ou seja, gestante não beba álcool. Pode ter reflexos nisso. Pode ter reflexos. Não, vai ter reflexos né? nisso. Então, Com certeza. Com relação ao efeito do álcool, quando a gente fala para adultos e o álcool com o consumo dos jovens, existe diferença dessa? Existe, isso é valeu pela pergunta, porque funciona o seguinte, a gente tem uma ideia que 18 anos a pessoa é adulta, né? Pode beber. Pode beber. Só que assim, 18 anos você é legalmente adulto, não quer dizer que o seu cérebro já é adulto. Estudos mostram que algumas áreas do cérebro, eles vão terminar sua formação aos 21, 24 anos, principalmente as áreas do lobo frontal, que é de tomada de decisão, né? Uma área um pouco mais elevada pensamentos mais elevados, mais superiores. Então, ou seja, quando você... por isso que jovem, não vou falar palavrão aqui, mas por isso que jovem toma umas decisões meio estranhas, né? Tipo assim, faz M. Que ainda mas não assim, tá, não está com esse... talvez, Exatamente. né? Então, qual que é o problema do álcool? Você utilizar o álcool em períodos de formação cerebral. Então, ou seja, dependendo da fase que você está tendo a formação do seu cérebro, o consumo do álcool é muito prejudicial. Então, uma criança que consome álcool, ele vai ter problemas emocionais, ele vai ter problemas sociais, ele vai ter problemas intelectuais. E um adulto jovem, um adolescente de 17 anos, ou então 18, 19 anos, ele também pode ter problemas, o álcool também pode influenciar nessa fase da formação do lobo frontal, né? Do lobo pré-frontal, que é o lobo dessas tomadas de decisões, eventualmente um controle emocional. Então você acaba criando dependência ao álcool, não conseguindo tomar decisões de maneira adequada. Então, eu não recomendo, apesar de ser socialmente aceito, não é recomendado doses elevadas de álcool, então o consumo de álcool antes de você ter o cérebro bem formado, então antes dos 21 anos, 24 anos. Mas como na sociedade nossa as leis permitem, então aos pais ou ao jovem, toma cuidado se você não quiser ser uma pessoa emocionalmente ineficaz, né? Aquela pessoa que é aquele adulto birrento, aquele adulto que não consegue tomar decisão, aquele adulto evita tomar altas doses ou um consumo maior que o moderado nessa fase aí dos 18 aos 22 anos. E como é que funciona a abstinência aí daquela pessoa que... Então, a abstinência é uma das coisas mais tristes que a gente vê no hospital, né? Aquela pessoa que é alcoólatra, que é etilista, o corpo dela acaba criando, né, uma dependência ao álcool, o sistema nervoso central dela, aquilo que eu falei da formação, né? O sistema nervoso, o funcionamento, síndrome, né? o funcionamento do cérebro passa a acontecer a depender do álcool. Então, quando você tira isso, diversos neuroreceptores lá do cérebro começam a não funcionar de forma adequada. Então, uma pessoa que é abstinente, que ele tem abstinência ao álcool, que ele era um etilista e deixa de ser, ele passa a ter sintomas de tremores, perda de coordenação motora, sabe aquele, vou tomar um álcool para acertar o passo, né? Vou tomar pinga para acertar o passo, porque se você não tem aquela quantidade de álcool, você não tem coordenação motora para caminhar de forma adequada, para pegar as coisas, você tem problemas visuais, você começa a ter alucinações, a pessoa que está abstinência de álcool começa a ver aranha, vê uns negócios bem assim, vê formiga no quarto, aranha, geralmente é uns bichos meio feios assim que eles começam a olhar no quarto, e é desesperador porque é muito vívido, é muito real. Você tem então alucinações visuais, tremores, pode ter crise convulsiva, então assim, é muito triste a pessoa que está numa crise de abstinência. E como é que a gente trata isso? A gente trata isso com medicamentos que fazem baixar o seu nível de consciência, os benzodiazepínicos, né, que você são hipnóticos, que você faz o paciente
dormir, perder um pouco o seu nível E o tratamento dura mais ou menos quanto tempo aí até a pessoa se restabelecer, por exemplo? Olha, uma síndrome de abstinência, ela começa primeiras É lógico que semanas varia após. de pessoa para pessoa. Ela começa a grau. dar abstinência nos primeiros, dependendo do grau, dos primeiros dias, as semanas do fim a semana do que interrompeu, e aí ela pode durar de 2 a 4 semanas, ficar um mês ali tendo crises, tendo surtos, tendo alucinações, tendo que estar literalmente dopado para não passar por isso, até o cérebro voltar a uma normalidade sem o álcool. Doutor Igor, obrigado mais uma vez. Esse tema aqui é extremamente interessante e dá para falar Nossa, muito assunto ainda. Tem muito esse assunto. A gente, manhã a gente deu uma pincelada aqui, a gente fez algumas perguntas de uma forma mais direta, mas sem dúvida nenhuma renderia muito. Obrigado mais uma vez pela sua participação. Vamos deixar redes sociais, telefone e tudo mais para o pessoal entrar em contato, por favor. Igor Pressinotti. Exatamente. Então, minhas redes sociais, estamos no YouTube, no Instagram, no Facebook, é Dr. Igor Pressinotti. E, se você precisar, aqui em Birigui, meu consultório, telefone é 99800-6220. Muito obrigado. Assista essa entrevista, compartilhe e aproveite para ativar as notificações e se inscrever no canal. Vamos lá. Obrigado, viu? Até a Legal. próxima. São 8h58, daqui a pouquinho a gente vai ter a edição aqui na Play Total FM do nosso Delivery.